Queridos irmãos, enquanto as crianças saem, recentemente eu me vi perguntando diante de uma cena que eu vi acontecer na rua, enquanto estava caminhando perto da minha casa, lá em São Paulo. Uma cena muito difícil de você ver, que é de uma pessoa em situação de rua, em flagrante, claro, notória decadência, tomado pela droga, tomado pela loucura e pedindo esmola na frente de um restaurante. Eu estava indo para almoçar com Séfora e ficamos ouvindo, entramos, ele não estava ainda na frente do restaurante, e quando sentamos à mesa e começamos a comer, e aí escutávamos os gritos da pessoa do lado de fora, na calçada, pedindo comida. Mas não era um pedido de comida que talvez você esteja acostumado, eu também, e que às vezes a gente fica até, de certa maneira, dessensibilizado. Mas era uma voz assim, um tom, um clamor, que era de cortar o coração. E a pessoa apelava para todos os sentimentos de compaixão, de misericórdia, de sentimentos de culpa, até que eventualmente qualquer pessoa naquele restaurante tivesse diante da desgraça que aquela pessoa estava ali, passando e expressando. E aquele almoço não teve sabor nenhum para mim. Já não tem muitas vezes, eu não sei para você, quando a gente vai almoçar, mesmo em casa, e liga o telejornal e a gente vê as desgraças do dia, porque é exatamente isso. Enquanto a gente corta um pedaço de bife ou come uma comida saborosa, e vê a desgraça da morte, da doença, das guerras e de todas as consequências do pecado que a gente vê no dia a dia. Já é difícil fazer isso em casa, e muitas vezes lá em casa eu tenho tomado a iniciativa de desligar a televisão, não porque acho que tenho que ser indiferente a isso, mas porque até não consigo comer quando eu vejo a miséria humana, muitas vezes assim, tão flagrante, tão esfregada nas nossas caras, no dia a dia. Mas aquele dia foi muito difícil. A comida, que não sou de estragar, ainda sou daquela época que o pai dizia que tinha que comer tudo, e eu como tudo, mas eu não comi nada ali. E eu deixei um pedaço de carne e tal, deixei tudo lá dentro do prato, e saí. E o que eu achava que era, digamos assim, uma fuga no meu coração, acabou se transformando numa grande armadilha. Porque aquele restaurante só tinha uma saída, e o homem estava lá na calçada. E então a situação era, você ouvir de fora, já era doído, ter que sair do restaurante e, assim, bater de frente com ele, era mais doído ainda. E naquela hora, irmãos, eu já fiz isso, e não digo isso para me gloriar, porque sei que você já fez também, de mandar fazer uma quentinha e entregar. E eu acho que, inclusive, é algo digno. Eu tenho muita reserva em relação a dar dinheiro a pessoas em situação de rua, porque vai naturalmente para a droga. E você sabe disso, eu também. Dar a comida que ele está pedindo talvez seja mais justo. E a minha tendência era, então, pedir para fazer um prato e entregar para ele. Mas aquilo foi tão, assim, tão doído no meu coração, que eu fiquei, pela primeira vez, numa situação assim de completa imobilização, sem saber o que fazer. E eu tive talvez a atitude mais covarde que a gente tem. Eu olhei de lado e passei ao largo daquela pessoa. E cruzei a rua, eu morava do outro lado da rua, moro do outro lado da rua, e aquilo não me deixou em paz o restante da semana. Foi terça-feira passada, e eu passei a semana muito mal em relação a isso. E comecei a me perguntar, o que faz a gente fazer o que é certo? O que faltou para mim naquele momento para fazer o que era certo? Porque, sem dúvida alguma, o que era certo era matar a fome daquele homem. Resolveria o problema dele para a vida toda? Não, mas mataria a fome naquele momento. E o que aconteceu que eu fiquei imobilizado? Que eu não consegui fazer o que seria natural fazer, o que eu já fiz algumas vezes. O que faz a gente fazer o que é certo?
E não somente nesse aspecto da filantropia, da fraternidade, da caridade, do amor ao próximo, mas também no aspecto de coisas éticas e morais. O que é que faz a gente não mentir? O que é que faz a gente não roubar? O que faz a gente não agredir alguém? O que faz a gente não trair uma pessoa amada? O que é que nos move internamente para fazer o que é certo e evitar fazer o que é errado? E abominar o erro? Que princípio, que motivação, que força está dentro de nós, ou não sei, em outro lugar, que nos leva a fazer isso? Eu fiquei me perguntando e me lembrei de algo que é dito por um estudioso da motivação e do desenvolvimento moral do ser humano, chamado Kohlberg, que diz que o ser humano evolui na sua moralidade, em fazer o que é certo, evitar o que é errado, desde a infância até a idade madura, nos seguintes níveis. Primeiramente, ele obedece o que é certo sem entender o que é certo. É aquela criança ou aquela pessoa a quem é dito que isso é certo. E essa pessoa ou essa criança obedece. Muitas vezes movido por um risco, pela ameaça de ser punido. Não faça isso, senão eu lhe bato. Não coloque o dedo na tomada, senão você morre. E se é certo ou errado, aquela pessoa, por medo da consequência, do interdito que é feito, ela obedece. Mas por óbvio, você já viu isso em casa, quando esse medo sai, ou quando a pessoa que é a fonte, ou a fonte que estabelece o limite, sai de perto, naturalmente a curiosidade, até aquele instinto de arriscar-se, acaba fazendo a criança colocar o dedo na tomada, e você sabe bem disso. É como se a moralidade dela não estivesse dentro dela, estivesse naquela figura de autoridade, o pai, a mãe, a professora, o pastor, qualquer pessoa de autoridade. É o estágio inicial de moralidade, uma moralidade externa baseada naquilo que é punitivo, coercitivo. Kohlberg diz que depois disso você evolui um pouco e começa a entender que o fazer o certo traz benefícios para você e para outros. E então você começa a ter uma fonte de moralidade que ainda está fora de você, mas que você de alguma maneira começa a colocar para dentro, em forma de benefício, a vantagem em fazer o que é certo. A gente se sente bem, a gente evita coisas ruins quando faz o bem, e a gente beneficia outros, e ouvir e ver o agradecimento do outro também nos motiva. A gente se sente bem quando faz o bem, e as pessoas se sentem abençoadas pelo bem que fazemos. Mas veja que ainda é uma forma de a gente fazer o bem, fazer o que é certo, de uma fonte externa, que de vez em quando entra em nós, na forma de uma internalização moral, que a gente, de maneira muito, digamos assim, egocêntrica, acaba fazendo porque faz bem para a gente. Fazer o bem porque faz bem é bom, mas não é suficiente. Não significa que a pessoa é madura porque faz o bem porque tem vantagem de fazer o bem, ou porque se sente bem quando as outras pessoas percebem que você fez o bem, foram beneficiados, e isso lhe traz alegria. Talvez se eu desse um prato de comida e aquele homem me dissesse um muito obrigado, eu teria ganho o meu dia, e eu teria me achado a melhor das pessoas, ao invés da pior das pessoas, como eu me senti naquele dia. Porque de alguma forma eu e você variamos nesse nível de moralidade, de fazer o que é certo por esses motivos. Mas diz que uma pessoa moralmente madura é alguém que não precisa de uma fonte externa para dizer para ela o que é bom ou mal, o que é certo ou o que é errado. Ela já internalizou aquela norma, aquela lei, aquele princípio, e faz de maneira consciente. Quer alguém esteja vendo, quer alguém seja beneficiado, quer ela tenha alguma recompensa ou não.
Mesmo que as fontes de estímulo para ela fazer o bem sejam externas, a lei está dentro do coração dela. E ela faz porque sabe que é o certo fazer, mesmo que lhe traga algum nível de sacrifício. Por exemplo, os mártires internalizaram um senso de dever por uma causa que, mesmo com prejuízo deles, da própria vida, eles fazem o que é certo, mesmo que não lhe traga benefício algum. Os críticos desse tipo de pensamento, cristãos, maioria das vezes, dizem que isso é muito bonito e até explica, mas não toca num problema sério. É que dentro de nós não existe um princípio que nos faça desejar o bem e fazer o bem. Paulo, escrevendo aos Romanos, disse que ele era um homem desgraçado, porque o bem que ele queria, ele não conseguia fazer, e o mal que ele queria evitar, ele acabava fazendo. E ele diz: desgraçado homem que sou, quem me livrará disso? E ele aponta não para o seu desenvolvimento moral, mas ele aponta para Jesus Cristo, e diz: graças a Deus por Jesus Cristo, que pelo seu Espírito habitando em mim, me dá o princípio motivacional mais profundo de transformar o meu coração e me fazer desejar o bem, e conseguir fazê-lo pelo poder e pela graça de Deus. Então, alguns críticos dizem assim: pode até explicar como as pessoas respondem ao que é bom e o que é mal, em vários estágios do desenvolvimento moral dela, mas não explicam onde as pessoas podem desenvolver uma atitude para com os outros que seja correta. Naqueles dias, da terça para cá, eu me vi sendo fustigado pelo Espírito de Deus em vários momentos dos meus momentos devocionais, para voltar àquela parábola que você conhece muito bem, que parece tratar exatamente disso, porque foi provocada e motivada por uma pergunta, quando um homem perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? Porque, de alguma maneira, havia sido dito para ele que ele deveria amar ao próximo como a si mesmo. Lembra? Está lá em Lucas capítulo 10, quando Jesus é perguntado qual é o maior dos mandamentos de Deus, ele diz: amar a Deus acima de todas as coisas é o teu próximo como a si mesmo. E aí aquele homem, querendo fugir, diz assim para Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus então conta a parábola do bom samaritano, e que, em resumo, você conhece muito bem. Um homem foi assaltado no meio do caminho, no caminho de Jerusalém para Jericó, foi deixado ao largo, quase morto, moribundo, cheio de ferimentos, sem nenhuma forma de reagir ou de se salvar daquela situação. Passou um levita e viu de longe e deixou-o lá, exatamente como eu fiz no restaurante. Passou um sacerdote e repetiu o mesmo procedimento. E de onde menos esperava, de um samaritano, foi que veio a atitude de compaixão, de solidariedade, de fraternidade. Aquele homem foi, cuidou daquele moribundo, colocou-o sobre o seu animal, pagou do próprio bolso para que ele ficasse numa hospedaria, disse que se comprometia a voltar e ressarcir a diferença se houvesse. E então Jesus pergunta àqueles homens que estavam ali, depois de contar a parábola, quem foi o próximo daquele que estava na beira do caminho. E como já apontei aqui em alguns momentos, ele faz uma inversão da pergunta. Se a primeira pergunta é: quem é o meu próximo? A resposta é: de quem você deve ser o seu próximo? De quem você deve ser o próximo dessa pessoa? E Jesus aponta que você deve ser o próximo de qualquer pessoa que estiver ao seu caminho, inclusive daquele homem que estava na porta do restaurante. E aquela história foi me perseguindo durante a semana em vários momentos. E eu fiquei pensando: Senhor, de onde viria naquele momento a fonte que não veio, que me levaria a fazer algo em favor daquele homem? E então, pensando nisso, em responder a você, de onde vem a fonte, o motivo, a força e a iniciativa para você fazer o que é certo e não fazer o que é errado, é que eu gostaria de convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, a partir do verso de número 17. Eu sei que a introdução do sermão foi longa, mas eu espero que o sermão em si não seja cansativo para você.
Mateus capítulo 5, a partir do verso 13. E eu vou ler o contexto e depois nós vamos andar por esse capítulo todo. Diz assim a palavra de Deus, Mateus 5, 13. A palavra de Deus diz assim: não penseis que eu vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Mateus 5, 17, é isso? Eu falei 13, foi? 5, 17, desculpe. 5, 17 agora, gente. Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Porque se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. A partir dessa leitura, Jesus usa alguns exemplos do que para ele significava ressignificar a lei, aprofundar a lei e não revogá-la. Veja, no verso 10, ele fala do homicídio. E ele usa uma expressão que vai repetir ao longo do texto. Ele diz assim: ouvistes o que foi dito aos antigos. E aí ele lembra do mandamento: não matarás. E aí ele diz assim no verso 22, eu porém vos digo. E essa expressão, ouvistes o que foi dito, eu porém vos digo, é referente ao homicídio, no versículo 21, ao adultério, no versículo 27, aos juramentos, no versículo 33, à vingança, no versículo 38, e chega no versículo 43, e então ele fala sobre o amor ao próximo. Então ele está ressignificando e aprofundando a lei, não revogando, dizendo e respondendo de onde deve vir a fonte para você buscar o que é certo e que está expresso na lei, seja em relação a não matar, não adulterar, não fazer falso testemunho e não se vingar dos outros. Onde está ali? E aí ele responde, verso 43, terminando o capítulo: ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, para que vos torneis filhos de Deus, porque Ele fez nascer o seu sol sobre maus e bons, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os gentios também o mesmo? Portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Que Deus abençoe a nossa vida e a nossa reflexão em nome do Senhor. Oremos. Ó Deus, fale conosco, Pai, por favor, por tua misericórdia e graça. Ministra ao nosso coração para que escutemos a tua voz, não apenas na exposição da tua palavra, mas na aplicação pelo teu Espírito, a situação concreta de cada um de nós, para que possamos sair daqui edificados e amadurecidos, pois é assim que nós te oramos, em nome e para a glória do Senhor Jesus. Amém. Perceba que no início, quando Jesus diz assim, não vim para revogar a lei, mas para cumprir, ele está falando no versículo 20 de uma justiça, de uma retidão, de uma ética, de um comportamento em relação às outras pessoas, que fosse superior àquilo que era formalmente correto e que os escribas e fariseus cumpriam. Por isso ele diz no versículo 20, que se a vossa justiça não exceder, não sobrepujar em muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, o tema que ele vai tratar em cada um desses aspectos, na questão do homicídio, do adultério, do dizer falso testemunho, do juramento, da vingança e do amor ao próximo, é estabelecendo para nós uma ética superior, uma ética que não vem do mero cumprimento formal da lei, porque isso os escribas e fariseus faziam. Seria aquilo que introdutoriamente eu falei, fazer porque tem que fazer.
Fazer porque talvez receba uma punição ou uma recompensa. Fazer porque está fora de si a fonte que lhe faz fazer o que é certo. Você não faz porque de dentro para fora algo lhe motiva, mas porque, como os escribas e fariseus faziam, algo de fora para dentro, ou os pune ou os dá recompensa. E Jesus disse assim: não é isso que se espera de você como cristão. O que se espera de você como cristão é que você não exceda, ou melhor, não fique aquém, nem sequer chegue ao ponto dos escribas e fariseus. Pelo contrário, você exceda em muito aquela justiça dos escribas e fariseus, porque se assim não fizerdes, jamais entrareis no reino dos céus. Portanto, o tema que Jesus está falando é: qual é a fonte mais profunda para que eu e você como cristãos façamos, para que eu e você como cristãos façamos o bem? O que é que nos faz fazer o bem? É a obediência formal à lei? É o medo da punição? É o benefício da recompensa? Ou nós fazemos o bem por alguma coisa que nos motiva de dentro para fora? Eu acredito piamente que o que Jesus está querendo colocar aqui é que existe sim algo que existe dentro de nós, que habita em nós, e que eu chamaria de espírito da lei, porque foi de Deus que a lei foi dada para expressar o caráter de Deus, e que em nós habita. Portanto, em última instância, eu estou dizendo de cara que o que nos motiva a fazer o bem é a própria presença de Deus em nós, porque Ele é bom. Porque Ele é bom, Ele faz o bem. Na teologia, a gente sabe que a bondade de Deus é o que faz benigno para com os pecadores, inclusive na sua compaixão, para com os seus servos por causa da sua aliança. A benignidade de Deus, ou as atitudes boas de Deus, decorrem da essência boa dele. Mas conosco nós temos um problema. É que se fomos criados e fomos a sua imagem e semelhança, portanto, temos com ele naturalmente a bondade intrínseca com a qual nós fomos criados, sabemos o que é certo, o que é errado, concordamos com o que é certo e rejeitamos o que é errado. No entanto, entre aquela criação original e o estado atual, nós também nos tornamos pecadores. E como eu falei, um grande conflito estabelece no coração do homem, porque ele continua desejando de maneira muito difusa e tendo consciência de maneira muito assim espalhada o que é bom, mas ele não tem muitas vezes a condição de fazer o que é bom. Talvez isso explique por que aquele levita passou ao largo. Talvez explique por que aquele sacerdote passou ao largo. E vejam, eram pessoas religiosas. Ninguém podia dizer, eles não sabiam que tinham que fazer o bem. Pelo contrário, eles sabiam e sabiam porque ensinavam inclusive aos outros. Mas veja, saber e ensinar aos outros não significa dizer que existe a motivação para fazer o bem. E aí, de repente, Jesus saca do bolso um samaritano, que era tido pelos judeus a quem ele estava contando a parábola como alguma coisa de quem não poderia se esperar bem algum. E é justamente aquele de quem não se podia esperar bem algum que fez o bem. E aquela parábola, então, nos coloca diante de uma encruzilhada. Se alguém que conhece o bem e até ensina o que é fazer o bem, não consegue fazer como o levita e o sacerdote, como explicar que alguém de quem não se espera o bem, faça o bem? Eu estou trazendo essa ilustração concreta, mas eu poderia trazer histórias que você me contasse, de gente que na sua história, você esperou muito que fizesse um bem para você. Gente até que lhe inspirou com valores religiosos e éticos superiores. Gente que você viu fazer o bem para outros e que você imaginou que poderia fazer bem para você ou para outra pessoa às suas vistas. E curiosamente, infelizmente, não veio. E você então se chocou, talvez consigo mesmo ou com outro, dizendo assim: mas como? Se essa pessoa
é boa, conhece o bem, ensina sobre o bem e não consegue fazer o bem. Talvez seja isso que você esteja pensando, por exemplo, de mim. Quando eu conto a história inicial, eu digo assim, mas pastor, dominicalmente o senhor diz para a gente que a gente não deve deixar de amar o próximo, e o senhor tem coragem, não tem vergonha não de chegar aqui na frente e dizer que lhe faltou coragem, iniciativa ou qualquer outra coisa para dar um prato de comida a uma pessoa que estava clamando na porta de um restaurante? Mas é justamente isso que a parábola nos esfrega no rosto e que nos faz pensar, espera aí, tem alguma coisa a mais do que isso. Não é a norma que faz alguém fazer o bem, não é a consciência da necessidade que faz alguém fazer o bem, não é algum benefício que a pessoa possa ter que faz alguém fazer o bem, não é algum livramento de uma eventual punição que faz alguém fazer o bem. Parece que tem alguma coisa mais profunda. E o Senhor Jesus parece responder aqui, quando ele faz esses contrastes, ouvistes que foi dito, eu porém vos digo. E se você olhar em cada um desses contrastes, você vai ver que Jesus está falando de uma ética que nasce do coração, e não uma ética que nasce de fora da gente. Porque olha só, se você for acompanhando, ele diz assim, ouviste o que foi dito, não matarás, e quem matar estará sujeito a julgamento. Veja que é alguma coisa que está punindo se você não fizer o bem, ou punindo se você fizer o mal. Porém, ele diz no verso 22, eu porém vos digo que todo aquele que sem motivo se irá contra o seu irmão, ou seja, vem de dentro, antes mesmo que se expresse no comportamento agressivo para com a outra pessoa. Jesus está fazendo então com que aquelas pessoas que escutem o Sermão da Montanha olhem não para as fontes externas que os fariam bons, obedientes, feitores do bem, benfeitores aos outros, mas que ele está dizendo assim, olha, aquela lei que foi dada por Moisés continua valendo, eu não vim revogá-la, mas vocês não entenderam o espírito daquela lei, e o espírito daquela lei não era fazer vocês cumprirem, só porque havia uma lei para cumprir, e se não cumprissem vocês seriam punidos, e se vocês cumprirem seriam beneficiados. A lei os levava à constatação de que vocês não poderiam fazer isso sem uma ajuda, não de uma lei externa, mas de uma força externa que se internalizaria entre vocês. Há uma passagem de Jeremias que é muito curioso, que diz que Deus trocará o nosso coração de pedra por um coração de carne. E como consequência disso, nós não iremos ter uma obediência à lei formal, mas teremos uma motivação provocada pela lei, pela nossa insuficiência, inadequação, limitação, incompetência de cumprir a lei, que nos fará correr para esta fonte externa. E ele está dizendo que essa fonte externa é aquela que habita em nós e que nos faz exceder em muito a justiça dos escribas e fariseus. A mesma coisa ele faz em relação ao adultério, a mesma coisa ele faz em relação aos juramentos, a mesma coisa ele faz em relação à vingança, e quando chega no final, que é o que eu quero enfatizar do amor ao próximo, ele diz o seguinte, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Se você for na versão sobre amar o próximo, que está lá no Antigo Testamento, talvez você não vai encontrar esta palavra odiarás o teu inimigo. Certamente encontrarás, amarás o teu próximo. O próprio Senhor Jesus disse que o resumo da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, ao teu próximo a si mesmo. Mas quando você olha e diz aqui, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, onde foi que tem isso na lei? Mandando o povo de Deus odiar os seus inimigos? E você possivelmente não encontrará com essa crueza de expressão odiar o seu inimigo. O que me leva então à primeira conclusão. Nem sempre você deixa de fazer o bem porque deixa de fazer o bem. Ou colocando em outras palavras, nem sempre você faz o mal porque efetivamente faz o mal, mas simplesmente porque deixa de fazer o bem. Ele diz aqui, ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Pense agora na parábola do samaritano. O sacerdote
e o levita fizeram algum mal àquele homem? Foram eles que deram uma surra no homem? Foram eles que surraram o homem? Foram eles que assaltaram o homem? Eles fizeram mal ao homem? Não. Eles fizeram uma omissão de fazer o bem. E quando Jesus coloca aqui, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo, é preciso que eu olhe que quando eu não amo o meu próximo, consequentemente eu odeio e o torno meu inimigo, pela omissão. Daí porque nos nossos princípios de liturgia, frequentemente nós ouvimos alguém orando no momento de contrição e confissão, dizendo assim: Senhor, nos perdoa pelas nossas palavras, pelos nossos comportamentos, pelos nossos pensamentos e pelas nossas omissões. Em outras palavras, omissão nos torna inimigos daqueles que devemos amar. E o que me doeu mais na reflexão, que me perseguiu durante a semana inteira, foi naquela terça-feira, quando eu olhei para aquele homem e disse assim: mas como eu me tornei inimigo dele? Pela minha omissão, eu não somente deixei de fazer o bem, eu me tornei alguém que o considera como meu inimigo. Mas ele não é meu inimigo, mesmo que ele não creia como eu creio. Ele não pode ser considerado por mim como cristão, como inimigo, simplesmente porque ele é um drogadito, ou porque ele tem atitudes agressivas quando está na crise da abstinência no meio da rua. E é nesse ponto que você entende, quando ele diz assim, lá na frente, no versículo 45, que como filhos do Pai Celeste, nós precisamos entender que Deus faz nascer o seu sol sobre maus e bons, e vi chuva sobre justos e injustos. Eu estou falando de Mateus capítulo 5, verso 45. Ora, se Deus, na sua providência, derrama chuva, e o campo do idólatra, do ímpio, do que tem uma vida imoral, é abençoado pela chuva, tanto quanto o campo daquele que crê, que é obediente e fiel a Deus, por que que eu, na minha omissão, torno alguém que é beneficiado por Deus na sua graça comum, como inimigo? Mas é esse o poder que, infelizmente, a omissão me faz me tornar. Ele me torna inimigo daqueles de quem Deus é amigo. Deus é amigo de maus e bons, quando na sua providência e graça comum Ele derrama chuva sobre todos. Diz para mim amar essas pessoas, e quando eu não amo, eu estou dizendo: eles são teus amigos, Senhor, mas não são meus amigos. Porque se eles fossem meus amigos, eu faria aquilo que tu fizeste, e sempre fazes, sem discriminar e abençoar na graça geral, mesmo aqueles que não merecem. Não é isso que algumas vezes se estabelece como um dilema ético no nosso coração? Quando alguém nos pede uma ajuda e a gente faz a seguinte pergunta: devo ou não devo? Merece ou não merece? Não é isso, irmão, sinceramente não é isso. Eu vou dar esse dinheiro, essa pessoa vai usar bem? Eu vou ajudar essa pessoa vai aproveitar? Eu vou abençoar essa pessoa, mas essa pessoa vai me valorizar, ou vai valorizar o que foi feito, vai aproveitar a oportunidade? Queridos irmãos, sendo bem sincero, todos esses questionamentos são legítimos, para você decidir a quem você vai fazer o bem. Mas nenhum deles é legítimo para você decidir se você vai fazer o bem. Então você pode não dar o dinheiro, mas dar a comida. O que você não pode é, por omissão, tornar de você uma pessoa que é amiga de Deus, ou no sentido de que é abençoado de maneira geral, na graça comum, você consegue entender a diferença por Deus, no entanto, você a exclui como inimigo. Ele está falando então de que quando eu não tenho essa norma espiritual, não legal, não formal, não externa, mas dentro de mim, como uma norma que me motiva a fazer o bem, e eu não faço, eu não excedo a justiça dos escribas e fariseus, porque os escribas e fariseus faziam o bem para quem merecia, para quem correspondia, e ele está dizendo que não, fazer o bem não tem a ver com quem merece ou com quem corresponde, com quem não me pune ou com quem não beneficia a mim. Fazer o bem é um valor
que expressa a benignidade do meu coração, tocado pela bondade de Deus, que é um Deus bom e benigno para comigo. Se a pessoa vai aproveitar ou não, não cabe a mim julgar para tomar a decisão de fazer o bem. Cabe a mim fazer o bem. E quando eu faço porque a pessoa não merece, o nome disso é graça, e é exatamente a graça que caracteriza um filho do Deus gracioso. É por isso que quando ele estabelece no final, no versículo 48, o padrão, ele coloca lá em cima. Veja aí o verso 48, ele diz assim: portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Aí você diz assim, então não vai dar, porque perfeito só Deus. Mas quando você compreende o significado dessa palavra perfeito, você vai entender que não é perfeito no sentido de que não tem erro. No caso de Deus, sim, Ele é santo sem nenhum erro. Perfeito aqui é completo, é pleno, é total. Se você é, seja todo e não em partes, em todo o tempo. E esta é a bênção de ser chamado filho de Deus, porque Ele estabelece o padrão para nós, de que eu seja como Ele é. E quando eu olho como Deus é, eu digo assim, eu estou muito aquém. E a primeira forma de eu estar aquém chama-se omissão. Por isso que omissão é tão pecado quanto comissão. Na verdade, antigamente se estabelecia, nos momentos de contrição e confissão, nas liturgias ortodoxas mais antigas, os pecados de comissão e os pecados de omissão. E os pecados de omissão é quando você não faz o que deve fazer. E os pecados de comissão é quando você faz o que você não deve fazer. Mas quando você não faz o que você não deve fazer, é tão, para Jesus, sério, quanto você fazer o que você não deve fazer. Por isso que quando alguém diz assim, no Sermão da Montanha, Jesus deu uma aliviada, porque reinterpretou a lei. Não, ele não deu uma aliviada, pelo contrário. Ele foi em busca da motivação para cumprir a lei, e por isso ele é muito mais profundo do que a mera lei formal do Antigo Testamento. Alguém podia supostamente cumprir a lei formalmente diante de tudo e diante de todos, mas no coração ele não ser alguém que estava de fato aderente àquela norma. Por quê? Porque a verdadeira motivação para fazer o bem, que me faltou naquela terça-feira, é a motivação de ser igual a Deus. Porque nele é que eu encontro a minha identidade. É porque é nele que eu encontro o meu valor. É porque é nele que eu encontro o meu propósito. É porque nele é que eu me encontro como pessoa, como ser. Eu fui alcançado por ele, chamado de maneira irreversível por ele, transformado por ele para ser como ele. Irmãos, vocês conseguem entender como isso é sério? Ele não nos convocou para sermos pessoas que, por motivos religiosos, como os escribas e fariseus, cumpriam um código de conduta ou tinham uma filosofia de vida. Ele nos salvou para sermos como Ele é na terra. Isso é tremendamente desafiador para nós. Caminhe um pouco mais comigo. Diz no verso 44, ainda do capítulo 5, que Jesus usa um extremo. Ele faz o contraste, o primeiro contraste é amarás o teu próximo, odiarás o teu inimigo, e aí ele vai além, ele diz assim, eu diria assim, amai os vossos inimigos e não odieis os vossos, amai os vossos amigos e não odieis os vossos inimigos. Se eu estivesse dizendo isso a um filho meu, ou a uma pessoa que eu gosto e que quero ver bem, eu diria assim, ame o seu próximo, mas não odeie o seu inimigo. Jesus vai muito além, gente. Ele vai muito além. Ele pega pesado demais. Ele diz assim, ó, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Vocês entenderam a diferença? Não é assim, não faça o mal para o seu inimigo.
Ele diz assim: faça o bem. Não ore contra o seu inimigo. Ele diz assim: ore a favor do seu inimigo. A ética de Jesus é tão desafiadora. E aí ele diz isso, lembra, porque ele havia dito: se a vossa justiça não excederem muito. E ele está excedendo aqui. Ele está pegando pesado, ele está pedindo muito mais do que os escribas e fariseus faziam. E por que ele faz isso? Ele faz isso porque ele sabe quem ele colocou no seu coração. Ele colocou uma norma que você internalizou e que é lembrada a você e aplicada ao seu coração continuamente pelo Espírito Santo que habita em você. Quando ele promete o Consolador, que é o fator, claro que é Deus, mas é o fator de motivação interna mais profundo para você querer as coisas de Deus. Por isso que quando a Bíblia diz que nós sejamos cheios do Espírito para não satisfazer as concupiscências da carne, inclusive a omissão, inclusive as atitudes contra o nosso próximo, é porque ele sabe que só um Espírito Santo pode santificar as nossas motivações. Lembre que quando ele promete isso na última semana, na última ceia, ele diz assim: eu não vos deixarei órfãos, eu enviarei um outro Consolador. E eu já expliquei que esse outro não é outro diferente, é outro da mesma essência. Assim como ele era o primeiro Consolador, com seus atributos, também o Espírito Santo é o mesmo Consolador, ainda que seja uma outra pessoa da Trindade. E a obra do Espírito Santo seria e será e é, na sua vida e na minha vida, simplesmente a seguinte: ele vos fará lembrar todas as coisas e vos encaminhará toda a verdade. Em outras palavras, o que você corre o risco de esquecer, como naquela terça-feira eu esqueci, o Espírito Santo lembrará. E o que acontecerá? Um grande conflito estabelecerá no meu coração, que foi o conflito que eu vivi. Então, quando você se sentir mal, é muito bom. Quando você se sentir indigno, é muito bom. Quando você se sentir incapaz, é muito bom. Quando você se sentir inadequado, é muito bom. Porque ele livra da justiça própria que os escribas e fariseus praticavam e que faziam com que ele cumprissem a norma só para inglês ver. O que o Espírito Santo, quando lhe incomoda, quer fazer é lhe levar a uma motivação mais profunda, a uma empatia, a uma compaixão muito mais profunda, que é a mesma praticada por Jesus e que o Espírito Santo, o outro Consolador, lembra dentro da gente porque nos encaminha toda a verdade. Esse é o trabalho dele, é nos incomodar. O Espírito Santo não apenas consola, ele também convence do pecado, do juízo e da justiça, ele também incomoda. Imagine se tivesse acontecido aquele episódio comigo e eu tivesse passado a semana com a melhor tranquilidade, com a maior tranquilidade. Aquele negócio não tivesse me perseguindo a semana toda, dizendo assim: você teve uma oportunidade e não fez. E por que você não fez, se você tinha condição de fazer? O que era um prato de comida para aquela pessoa? O que lhe restringiu? Você não estava apressado. Você estava tranquilo ali. Você tinha o dinheiro para fazer. Você tinha a oportunidade para fazer. Por que você não fez, Robson? Quando o Espírito de Deus lhe incomodar dessa maneira, meu querido irmão, louve a Deus, porque Deus está querendo lhe levar a alguma coisa que é para além da formalidade da lei. E o que seria a formalidade da lei? Não faça o mal contra os seus inimigos. E ele está dizendo: é mais do que isso, faça o bem. Ore por eles. E o que é mais curioso, veja como isso tem todo sentido em termos de expressar o caráter de Deus, porque no verso 45 ele diz a razão, a finalidade, na verdade, o propósito deste mandamento dele. Quando ele diz assim: eu porém vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, ele coloca no verso 45, para quê? Para que o quê? É finalidade, é propósito. Para que você deve amar os seus inimigos e orar pelos que vos perseguem? Para que você se torne filho do vosso Pai Celeste. E aqui tem uma coisa interessante, que é o terceiro aspecto que eu quero dizer para você. Veja,
para que você se torne filho de quem você já é filho. É o que ele está dizendo. Porque se ele dissesse assim, olha, para que vos torneis filhos do Pai Celeste, nós não somos e nos tornamos se fizermos isso. Isso seria salvação pelas obras. Concorda comigo? Faça para você se tornar. Mas ele está dizendo, não faça porque você já é. Ele diz assim, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste. Ele já é vosso Pai Celeste. Mas para que vos torneis filhos desse Pai Celeste, faça isso. Ame os seus inimigos e ore pelos que vos perseguem. E queridos, Jesus fez isso. Então ele não está dizendo para mim algo que ele não fez, que ele não viveu. Ele diz assim, faça como eu fiz. Eu sou filho do meu Pai Celeste, de uma outra maneira, é claro. Ele é filho unigênito do Pai, nós somos filhos por adoção. Mas ele está dizendo assim, do mesmo jeito que eu sou quem sou e faço porque eu sou, vocês são quem vocês são e devem fazer o que vocês são. Eu sou o filho e para que eu me torne cada dia mais expressão do ser de Deus, diante dos vossos olhos eu faço o que o Pai faria. E vocês que são filhos de Deus, para que se tornem expressão do amor de Deus na terra, façam aquilo que o Pai de vocês faria. Porque vocês já são filhos de Deus. Irmãos, quando eu digo que o cristianismo não é para amadores, é porque não é. Mas também não é para profissionais. Os profissionais eram os escribas e fariseus. Eles eram profissionais da religião. O cristianismo não é para amadores, porque ele não é um campeonato da terceira divisão do Campeonato Paraibano. Ele é uma Champions League. Mas ele não é para jogadores profissionais. Ele é para pessoas transformadas. E a maior expressão da transformação de Deus para conosco, aqui eu remeto novamente para a parábola do bom samaritano, é: quem é o meu próximo? Ou qual é o maior mandamento? O meu maior mandamento da lei é amar a Deus acima de todas as coisas, é o teu próximo como a si mesmo. Esse é o padrão. Para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, deve ser a expressão e a motivação mais profunda em fazer o que nós devemos fazer. E aí ele, inclusive, desenvolve isso. Porque no verso 46 ele diz assim: porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Nenhuma. Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais, não fazem os gentios também o mesmo? Ele está dizendo, fazer aquilo que você faz por uma fonte externa é de uma maturidade moral mínima, simples, básica, inferior. Eu quero levá-los a uma maturidade moral superior, perfeita, que está expressa no próprio ser de Deus. Irmãos, do que é que nós podemos deduzir, ou o que nós podemos deduzir para responder a pergunta, o que é que nós devemos ter no nosso coração para que sejamos pessoas que façam o bem como expressão do caráter de Deus? Em outras palavras, você deve estar se perguntando, então, pastor, como é que eu faço? Como é que eu faço para que eu não tenha que passar pela vergonha que o senhor está passando de ter que confessar diante da sua igreja que não fez aquilo que o senhor envia a gente a fazer todos os domingos, que o senhor prega sobre isso? Irmãos, não tenho dúvida nenhuma que, assim como fontes de águas precisam ter um entorno não depredado, não prejudicado, e aqui eu estou usando uma imagem que você imagina, certamente, quando ouve alguém dizer assim, não, estão acabando com as florestas e estão prejudicando as fontes de água, porque o entorno da fonte de água precisa ser preservado, seja um rio, seja uma fonte de água. Existe um entorno dessa fonte de água viva que habita em nós, que nós precisamos preservar. Nós não temos o poder de fazer a água sair dali. Nós não temos o poder de fazer o Espírito agir em nós. Quando Paulo diz assim, não entristeçais o Espírito de Deus, ele não diz que eu tenho o poder de colocar o Espírito para dentro ou botar o Espírito para fora.
o Espírito Santo, diga-se de passagem. Quando ele, numa outra versão, diz assim: não apagueis o Espírito, a imagem que me vem, e que vem a você certamente, não é de uma extinção, mas de uma diminuição do poder da ação, pelo entristecimento ou pelo apagamento, pela diminuição da chama que arde em nós, que arde a chama do Espírito. E o que eu posso fazer para que isso não aconteça? Eu tenho que colocar combustível, eu tenho que cuidar do entorno. A Bíblia diz que existem atitudes em que eu cultivo essa motivação profunda do Espírito de Deus, fazendo-me fazer o bem, ser como o meu Pai Celeste é. Na nossa teologia se chama de uso diligente dos meios de graça. E aqui você, por favor, não pense que eu vou repetir o óbvio, mas eu vou repetir o óbvio. É que existem certas coisas que não podem ser substituídas por outras. Então, quando você cultiva uma vida com Deus, porque você dedica tempo a isso, quando você, no final da semana, assim como no celular, aparecer para você quantas horas você gastou orando, no celular aparece, não é verdade? Quando termina o período, diz assim: você passou tantas horas no celular e usou tais e tais aplicativos. E às vezes eu me surpreendo quanto tempo eu passo no celular, mesmo que seja por motivo de trabalho. Significa em alguns momentos que eu estive mais com o celular do que com minha esposa, embora ela esteja ali ao meu redor, mas interagindo, cutucando assim, mais com ele do que com ela. Do mesmo jeito que é preciso que a gente olhe para o celular e o celular nos diga assim: você gastou muito tempo no WhatsApp, muito tempo no Instagram, muito tempo nisso e assim por diante, e no período tal. Quem sabe hoje o Espírito Santo não esteja dizendo assim: que você gastou menos tempo comigo. E a gente sabe como gastar ou investir tempo com Deus. É em oração, é em leitura da palavra, é em envolvimento nas coisas de Deus, é no serviço ao próximo. Essa refeição básica, equilibrada, que eu sempre gosto de dizer, o feijão com arroz, salada e proteína do crente, que é leitura da palavra, oração, comunhão com os irmãos e serviço ao próximo. Irmãos, disso é que se trata os meios, ou o uso diligente dos meios de graça. O entorno da fonte de água viva. Ao fazer isso, você preserva que daquela fonte fluam rios de água viva, que vão lhe dar a motivação. Você não gera motivação, você cuida para que a geração da motivação não seja prejudicada. Você cuida para que essa motivação não seja apagada. E é isso que nós fazemos na presença de Deus. Então eu lhe remeto à base, ao básico. E eu lhe remeto ao básico porque, queridos, olha só, é muito perigoso, mesmo para pessoas religiosas como nós, esquecermos do básico. Lá vinha o sacerdote, lá vinha o levita. Eles estavam entranhados na vida religiosa, mas eles esqueceram o básico. Então não é coisa assim de pecador e de ímpio que esquece de Deus. Esse esquecimento na vida de um pecador, de um ímpio que não quer nada com Deus, não é esquecimento, é rotina. Esquecimento temos nós. E esse é um esquecimento muito ruim, envenenado e venenoso, que contamina a fonte de água, de onde brota a motivação mais pura para ser amante do próximo, amante de Deus. Então cuide do básico. Segundo, não fique remoendo, a não ser para uma reflexão e um aprendizado, e até aí, aquilo que você deixou de fazer. Talvez esse foi a grande luta durante essa semana. Porque depois daquela terça, eu quase que pedi a Deus para na quarta aquele homem estar ali novamente, mas ele não estava. Para na quinta ele estar ali novamente, ele não estava. Para na sexta ele estar ali novamente, ele não estava. E o que é que havia no meu coração? Eu tenho que compensar.
Mas a gente não compensa uma omissão por algo que a gente faz. A vida não nos dá, frequentemente, segundas chances de fazer o bem ou de deixar de fazer o mal. Se a gente ficar remoendo essas coisas, ao invés de entregá-las aos pés de Deus e dizer, me perdoa, Senhor, e me dá chance de, mais uma vez, independente do que eu deixei de fazer, obedecer-te, a gente fica remoendo no pecado, impregnado de culpa, de autocomiseração, de senso de justiça própria, tentando pagar o mal feito com o bem feito. Mas essa conta não fecha. Não fecha. Obras de justiça não nos justificam diante de Deus. Obras de justiça não nos santificam diante de Deus. Obras de justiça não pagam a nossa dívida contínua com Deus. Isso já foi pago em Cristo. Celebre o pagamento da sua dívida, se tornando alguém que invista o que Deus lhe deu para não formar outras dívidas. Porque senão você fica olhando para trás. E a força de você fazer da próxima vez o que tem que ser feito se esvai. Então não olhe para trás, olhe para as próximas chances, para as próximas oportunidades e agarre-as com toda a força. Terceiro e último lugar, além de você cultivar aquilo que vai fazer a fonte da motivação brotar, além de você não ficar preso no passado, se remoendo pelo que você não fez ou pelo que você fez, quando isso já está posto em Cristo, em terceiro e último lugar, se desafie, pela graça de Deus, a fazer um pouquinho mais sempre. Eu fico olhando aquela parábola do samaritano. Vamos combinar uma coisa? Se aquele homem tivesse ajudado aquele homem ali, o moribundo, no meio do caminho, ao largo do caminho, cuidado dele, deixado uma botijazinha de água e um pouco de pão, ele já teria feito mais do que o escriba, do que o levita, do que o sacerdote? Sem dúvida alguma. Ninguém podia dizer assim, você não fez. Mas ele excedeu. A gente fala muito de excelência naquilo que a gente faz. E essas duas palavras, excesso e excedência e excelência, elas têm uma mesma origem. O prefixo dela, de excelência, de exceder, é um prefixo grego, ek, que se transforma nessa expressão ex, por uma questão do futuro. É uma questão de grego, não vou explicar aqui, mas basicamente significa algo que você tira de dentro para fora, um pouco mais. E o que aquele homem fez? Ele excedeu. E quando ele excedeu, ele fez a sua graça para com aquele homem também ser uma graça excelente. E o que é uma graça excelente? Quando a gente excede, é quando a gente tira mais da gente do que seria a norma, do que seria o mínimo. Lembra, nós não somos daqueles que vivem só com o básico da parte de Deus. Se Deus excede, nos dando toda sorte de ricas bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus, Efésios 1:3. Se Ele diz que nós devemos orar porque Ele nos fará muito mais do que pedimos ou pensamos, o que Ele está dizendo para nós? Eu vou exceder em relação a você. As minhas bênçãos vão exceder. Eu vou ser um Deus excelente para com você. E se eu quero ser como Ele é, porque o mandamento diz, para que vos torneis filhos do vosso Pai Celeste, o que eu tenho que fazer? Eu não posso só dar a comida e a botija d'água para quem está ali ao lado. Eu tenho que pegar o sujeito, colocar em cima do burrinho que eu estou andando. E o que acontece? Eu tiro de mim. Porque se ele está em cima do burrinho, quem está embaixo andando a pé? Eu. Se eu coloco em cima do animal, eu perco o meu conforto. Eu tiro do meu conforto para o conforto do outro. Eu tiro eu me canso para que o outro descanse. Eu me desgasto para que o outro seja poupado. Isso é exceder, isso é excelência. Eu excedo a expectativa do outro. Em atendimento a pessoas, quando é que você se sente especial? É quando alguém excede
o que se espera, ele excede as suas expectativas. Quando é que você fala bem de alguém? Quando ele lhe faz alguma coisa, num atendimento de comércio, de serviço. É quando ele não faz apenas o que ele tem que fazer, mas ele faz a mais. Ele excede, e aquilo lhe surpreende, porque se ele tiver só o básico, estaria feito, tranquilo, mas ele excedeu. Aquele homem excedeu. Ele não somente curou, ele colocou sobre o jumentinho, ele tirou do bolso, colocou dentro da... O jumentinho não está dizendo que é não, mas fala que é animal, pode ser outro animal, mas enfim, ele tirou, foi para o chão, o outro ficou em cima do animal. Chegou na pousada, colocou dentro da pousada, tirou do bolso e pagou para que aquele homem continuasse a fazer aquilo que ele começou a fazer, porque provavelmente ele não tinha condição de ficar parado ali, tinha coisas a fazer. E disse que quando ele voltasse, ele pagaria a diferença, se preciso fosse. O que é isso, irmãos? Isso é excelente, isso é exceder. Eu estou dizendo para você que além de cultivar, além de você tornar alguém, assim, ir além de você cuidar da fonte, além de você não ficar preso no passado e ir além, pensando na próxima oportunidade de fazer o que é certo e o que é bom, você, quando tiver essa oportunidade, vá além, exceda, porque Deus fez isso comigo, com você. Aquele homem é, na verdade, uma grande representação de Jesus. Alguns comentaristas dizem que Jesus é a personificação perfeita do bom samaritano, porque ele fez exatamente isso na nossa trajetória, e ele desafia-nos a fazer exatamente isso. Isso tem a ver, irmãos, com o que eu ofereço a Deus e ao próximo, com aqueles 3 T's que eu sempre digo que são os termômetros de uma vida com Deus. O que você faz a mais com o seu tempo, o que você faz a mais com o seu talento, e o que você faz a mais com o seu tesouro. O que você faz a mais com o seu tempo, o que você faz a mais com o seu talento, o que você faz a mais com o seu tesouro, é o que permite você exceder. E ao exceder, fazer de maneira excelente, como Cristo fez, e que aquela parábola do samaritano parece ser um símbolo da própria obra de Jesus. Que Deus nos dê a graça de entender, e o Espírito aplique ao meu e ao seu coração, não hoje apenas, mas durante a semana, para que os nossos olhos sejam abertos para essas oportunidades que Deus nos der, venha nos dar de exceder, de ir além, de ter essa motivação no nosso coração, porque é disso que nós falamos nesta manhã. Que Deus nos abençoe. Amém. Eu gostaria de pedir que você curvasse agora a sua cabeça, fechasse seus olhos e fizesse uma oração simples, mas uma oração muito importante. Senhor, ajude-me nessa semana a ter oportunidades de praticar isso que eu acabei de ouvir. Pai amado, Tu és aquele que conhece o nosso caminho. Tu sabes, porque já decretaste cada dia da nossa existência, as oportunidades que amanhã, segunda, terça e até a próxima vez que estivermos reunidos aqui, o Senhor vai nos dar. De fazer, ó Pai, aquilo não porque temos que fazer, porque uma norma nos estabelece, porque as pessoas esperam de nós, porque vai nos fazer bem, ou não vai nos fazer sentir mal, ou termos algum tipo de revés. Pai, nós precisamos que o Senhor desenvolva em nós um senso de excelência, de cultivar as fontes da nossa motivação, que é o Teu Espírito habitando em nós, a Tua palavra internalizada em nós, e que nós façamos isso de maneira excelente, Pai. Eu quero Te pedir, Senhor, que a mim e aos meus irmãos que estão aqui, o Senhor nos dê presentes
nessa semana, presentes para servir, para abençoar, para doar, para amar, para interceder. Que o Senhor nos dê oportunidades, ó Pai, e que isso nos faça, Senhor, ver que este é o caminho. Abençoa a nossa vida, Pai. É o que nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor.